Olá, esta é a série áudio sobre IP e Workflow no rádio, da trilha 7 Rádio do 7 Experience Academy. Neste módulo, conheceremos o case da Rádio Itatiaia, que será apresentado pelo nosso convidado Alan Carvalho, supervisor técnico da Rádio Itatiaia e membro do grupo de rádio da 7. Bem-vindo, Alan. Muito obrigado, Marco Túlio. Vou falar um pouquinho, né, da experiência da Rádio Itatiaia com áudio por IP, né? Bom, a Rádio Itatiaia já trabalha com essa tecnologia desde 2010, né, meados de 2010. A gente adquiriu um sistema da Wheatstone, né, basicamente para os estúdios do ar e central técnica, né? Então, a gente não tinha todos os estúdios interligados via IP, né? Eu vou destacar um pouco, né, do que era e falar um pouco do que a gente passou recentemente, né, por uma migração tecnológica com uma matriz que também é áudio por IP, né? Então, desde a época de 2010, né, que a gente vem trabalhando com isso, uma coisa que chama muita atenção é a estabilidade do sistema, né? A gente usa o Wheatstone nos estúdios. Então, um sistema muito estável, né? Você não vê travamento. Quando eu entrei na rádio, né, e comecei a trabalhar com esse sistema, eu percebi algumas coisas que estão relacionadas à infraestrutura, né? Então, um conector mal feito, um patch panel mal feito, né? Isso ocasiona alguns problemas no áudio, né? Que podem ser facilmente detectados, né? Uns estalos, algumas coisas assim. Mas fora isso, em relação ao equipamento, não há nenhum travamento, é muito estável, né? Uma coisa que eu destaco é flexibilidade, né, de operações. Você consegue mudar sinais entre estúdios muito rapidamente, muito facilmente, né, sem o uso daquele negócio de trocar cabo e tal, é tudo via digital, né, via software de controle. Existem, né, as necessidades das caixas de conversão, né, de analógico para digital. No caso da Wheatstone, né, são chamadas de blades. Então, para a gente fazer uma conversa entre o mundo analógico e esse mundo IP, é necessário essas caixas, né? E uma coisa que eu destaco também é o software dedicado, né? No caso da Wheatstone, é o Navigator. Então, a nossa topologia, né, antiga era basicamente os estúdios interligados via Wheatstone, né, que estúdios do ar, né, os nossos estúdios de gravação e off-tube eram analógicos ainda. Então, a gente tinha na central técnica uma matriz antiga, da LIT, 128 por 128, e ela toda, o meu cabeamento, né, todos os meus sinais eram analógicos, né? Então, a única parte de áudio por IP que eu tinha, né, de áudio IP, era somente nos estúdios, né, as consoles do ar, a parte da central até a chegada nos estúdios era tudo através de blades nessa conversão analógico-digital. Então, essa nossa matriz é uma matriz muito antiga, né, e a gente viu a necessidade de modernizar. Então, começamos a procurar algumas soluções, né, no mercado para poder fazer essa troca dessa matriz, e a gente tinha algumas premissas, né, que era, a gente precisava de manter o sistema atual dos estúdios, né, eu não podia trocar todos os estúdios por uma nova tecnologia, assim, trocar tudo. Eu tinha que aproveitar os equipamentos que eu tinha nos estúdios de gravação, né, as minhas consoles Yamaha, né, que, apesar de novas, eu precisava de aproveitá-las, né, então eu não podia também sair trocando. Eu tinha que ter um sistema que fizesse uma interconexão entre os sistemas de áudio ainda analógico, né, digital, a ESBU, e o IP, né, então eu tinha que ter uma tecnologia para isso. Claro, né, compatível com a ES67, né, que é uma tecnologia, não vou chamar de nova, né, porque já tem um bom tempo que está aí, mas a minha nova matriz tinha que conversar com isso, dessa forma. Tinha que ser uma interface fácil, né? Até então, os sistemas que a gente conhecia de áudio por IP, todos aquela matriz grande, né? Difícil de operar, precisando sempre de alguém mais especializado para fazer algum tipo de comutação. Tinha que permitir uma expansão futura, né?
A redundância, né, que é um negócio que a Itatiaia preza muito, é sempre 2+1, e né, tem sempre o plano A, B e C. Uma coisa que a gente buscou muito, né, suporte técnico no Brasil e, claro, a questão do custo, né? Então, dentre algumas opções, né, no mercado, a gente optou por uma matriz da Lavo. O esquema básico, né, que a gente acabou adquirindo foi isso. Então, são 2 power core, né, dos cérebros, né, que fazem essa comutação. Eu precisava ainda manter o meu mundo analógico, né, porque ainda tem muita coisa analógica, então precisava de entrar com isso, transformar isso em P. Então, 2 frames, um frame para analógico, um frame para áudio digital. A parte de comutação, né, que são os VSTOol, que são softwares que a Lavo usa para isso, e uns painéis de controle rápido. Eu vou explicar um pouco mais para frente o que é isso. Um detalhe interessante aí nesse slide, pode perceber que a gente tem que ter os switches separados, né? Assim como no sistema da Wheatstone, eu preciso separar a parte de controle, né, a parte de dados normal de um computador e tal, da parte de áudio. Então, tem que ser bem dedicado mesmo isso daí. Então, a topologia atual, aqui na rádio, ficou dessa forma. Então, os estúdios, né, mantive a Witnet IP, né, que é o da Wheatstone. Além disso, ela também está falando a ES67 com a central, né? Então, a matriz Lavo na nossa central é uma matriz que eu chamo de híbrida, né, porque eu tenho 128 por 128 analógico, 128 por 128 IP e 112 por 112, desculpa, 128 por 128 IP, 128 por 128 digital e 112 por 112 analógico. Por que a gente optou por isso, né? Porque eu tenho que manter o meu parque de equipamentos, né? Eu não podia trocar tudo. Então, eu precisava de fazer essa interface. E então, a matriz Lavo conversa com a Wheatstone de 3 formas: analogicamente, com áudio digital e através do AES67. Né? Foi uma certa complicação, assim, um complicador desse projeto, porque a Wheatstone, todos sabem que ela é um pouco mais fechada, né, em relação a esse protocolo dela, e se abriu, né, tem uns 3 anos que ela se abriu aí para o AES67, que foi muito bom, mas ainda a gente encontra certas dificuldades assim nessa configuração, né? Eu vou falar um pouco mais para frente disso também. Agora, os nossos estúdios, eles falam, os estúdios de gravação, né? Eles falam entre si através de Dante, né? Que são basicamente mesas da Yamaha, e elas falam com a minha central através de AES67. As contribuições, né, que vêm de fora, estádio, centro de treinamento, né, outros sinais que chegam para a gente aqui, que antes eram só analógico, agora passam a chegar também a S67 ou Dante, né? Então, a gente coloca uma caixa no estádio, o estádio a gente já está interligado via fibra, e esse áudio entra lá no estádio e chega aqui para mim como Dante. Uma coisa interessante, eu não falei no slide passado, que o sincronismo, antigamente, né, antes dessa modernização, a gente tinha uma preocupação que era com o Blade, né, com a Wheatstone, que era um sincronismo próprio deles, né, o próprio equipamento gera esse sync, e ele sincroniza todas as caixas. Agora, com o sistema da AES67, eu tenho que sincronizar todo mundo, e é tudo através de PTP, né? Então, isso é um ponto de atenção, né, para quem está querendo migrar aí para esse tipo de sistema, ter muita atenção em relação ao PTP, né, porque é uma coisa que é muito importante, e como todos os sistemas têm que estar em sincronismo, né, do áudio por IP, todo mundo tem que ter o mesmo sincronismo, lógico, né? Então, esse PTP é fundamental.